Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua bondade e por este novo dia de vida que Ele está nos otorgando. Gratos ao Senhor, agradecidos ao Senhor. Podemos louvar e adorar o nome do Senhor por mais este dia de vida que Ele está nos dando. Hoje estamos a terça-feira, 17 de março do ano 2026. 17 de março do ano 2026, já passamos da metade do mês de março. Nossa irmã Idalina, que Deus venha abençoá-la, que Deus venha derramar da sua graça sobre sua casa, sobre sua família, que o Senhor venha responder às suas petições, às suas orações, pois Ele é fiel e justo para ouvir nossas orações. No dia de ontem, nós começamos a falar sobre a decisão de Davi de levar a arca para Jerusalém. Sou o pastor Juan Teixeira, isto é a Bíblia, o mate e o amanhecer. Resulta que a arca, se nós começamos a ler os primeiros capítulos de Samuel, vamos encontrar que a arca tinha sido roubada pelos filisteus. Tinha um sacerdote que era omisso aos pecados do seu filho, sacerdote chamado Eli, e decidem então, numa batalha com os filisteus, levarem a arca. E eles vão perderem a arca. A arca vai ficar com os filisteus. Agora vai vir uma série de pragas sobre o arraial ou as cidades dos filisteus. E eles vão pagarem um tributo em ouro, fazendo uns tumores, uns ratos, que eram as pragas que tinham chegado até os filisteus. Como uma remissão, sim, pelos seus pecados de terem levado a arca. Agora, aonde ficava, aonde iam deixarem a arca? Esse era um grande problema, porque na cidade que chegavam, ali não queriam receberem a arca, pois tinham medo, temor daquilo que poderia acontecer. Lembrando que o sacerdote Eli tinha morto, assim também como os filhos. A arca, até o momento em que ela foi capturada, ela estava no lugar chamado Siló, que era onde iam adorarem a Deus, onde iam sacrificarem. Você pode ter uma ideia disto se ler 1 Samuel, capítulo número 1, que tem uma história bastante conhecida de Ana, aquela mulher que era estéril e que tinha seu esposo, tinha duas esposas, tinha Ana e tinha também agora esqueci o nome da outra, mas o nome dele era Elcana, creio que era o esposo. Certo é que Ana era estéril. E ali então é onde estava a arca, em Siló. Agora tinham perdido a arca para os filisteus. A arca tinha ido ficar. José, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, que a graça do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, esposa, filhos. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês aí como família. Que Deus venha abençoar. Hoje está aqui em Cacequi, parece que de um momento a outro vai chover.
Então, aqueles que são pedreiros, não é? Que têm trabalho dentro de casa vão ter em serviço. Agora, os que estão fora, creio que hoje não vão trabalhar. Mas tudo bem, continuamos então em frente. E a arca vai ficar na casa de Abinadab. Abinadab era um homem comum. A Bíblia não nos dá muitas referências sobre ele. Nem aqui em Samuel 6, nem tampouco em 1 de Crônicas, capítulo 13, capítulo 15, onde fala também da arca que estava na casa de Abinadab e o desejo de Davi de levar a arca para Jerusalém. Onde falamos sobre tudo o que aconteceu. Não encontramos na palavra de Deus que a casa de Abinadab tenha prosperado. Logo da morte do seu filho Uzá, do filho de Abinadab, logicamente, Davi vai ficar com temor e vai deixar a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. Vai deixar a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom, esse nome significa servo de Edom ou servidor de Edom. Este homem, conforme nos fala 1 Crônicas, capítulo número 15, e logo também no capítulo número 26 de Crônicas, este homem era um levita. Então ele sabia qual era todo o ritual, qual era todos os cuidados que ele deveria ter com a arca do Senhor. Agora também ele deve ter sentido-se um grande privilegiado de ter a arca do Senhor na sua casa. Bom dia, Carla, que Deus abençoe poderosamente a tua vida nesta manhã, que a graça de Deus esteja sobre cada um de vocês. Ali atrás de mim tem alguém que parece que quer aparecer também na live. Está ali a nossa gata. Bom dia, Antônio Paulo, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, que a graça de Deus esteja sobre cada um de vocês nesta manhã. Então, Obed-Edom recebe a arca na sua casa. Mas vamos encontrar algo aqui na palavra de Deus, que vai dizer a arca, no versículo número 11, do capítulo número 6 de 2 de Samuel. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Abençoou ao Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Bom dia, nossa irmã Maria, que Deus abençoe poderosamente a sua vida nesta manhã, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vocês nesta manhã, irmão Gilberto, seus filhos, que Deus abençoe. Agora, Obed-Edom era um levita. Então, Obed-Edom, poderíamos dizer que ele se aliançou com as promessas proféticas da arca. Obed-Edom sabia exatamente o que tinha dentro da arca, que era o maná, a vara de Arão, que tinha florescido no deserto, e as tábuas da lei. Estes 3 elementos estavam no interior da arca.
O maná falando da provisão de Deus, do mantenimento de Deus, o mantenimento, não sei bem como falar no português, do sustento, o Senhor dá para aqueles que creem no seu nome. O maná era isto. Logo estava também a vara de Arão, que tinha florescido. Isto nós encontramos lá no capítulo número 17 de Números, quando é questionada a autoridade sacerdotal de Arão, e Deus faz florescer uma vara seca, sem vida, faz ela florescer. E essa vara estava dentro da arca, apontando a autoridade ministerial de Arão, apontando a que é Deus. Isto é algo que nós devemos de entender, que é a soberania de Deus, que capacita a cada um dos seus filhos para determinada função no reino. Não é porque eu quero ser pastor que vou fazer um curso de teologia e vou começar a ser pastor. Mas o meu chamado não era para pastor, era para adorador, era para diácono, era para presbítero, enfim. Era para mestre, era para profeta, era para apóstolo. Deus chama cada um para ocupar aquele lugar no reino de Deus, porque não é cargo, é um privilégio, é um lugar para servir a Deus. E isto vem através de um chamado e de uma aprovação de Deus. Então, através de florescer aquela vara de Arão, Deus estava confirmando a autoridade sacerdotal de Arão. Mas também ali estavam as tábuas da lei, que era uma indicação, que era uma guia, que era uma direção, essa é a palavra exata, para o povo de Deus poder servir ao Senhor. A palavra do Senhor é uma direção para as nossas vidas. E Obed-Edom se aliançou com essas promessas do Senhor que estavam ali na arca. Aliançou-se com estas, poderia dizer a palavra exata, com esta aliança profética que existia ali na arca. Sem contar também que a arca, que era de acácia, que estava recoberta de ouro, tinha 2 querubins, e debaixo desses querubins, a tampa da arca, ali estava o que nós conhecemos como o propiciatório, que era onde se derramava o sangue do cordeiro que tinha sido sacrificado lá no altar do holocausto. O sacerdote entrava no lugar santo dos santos, onde estava a arca, através do derramamento de sangue. Isto está apontando também ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dia de ontem, vinha pensando, e semana que vem, vamos começar, não sei quanto tempo vai levar, mas aqui nas nossas lives, vamos começar a falar sobre a arca, sobre o que significa, sobre o significado da arca, de que ela estava formada, como ela foi feita. Vamos começar, ou melhor dito, vamos falar do tabernáculo também do Senhor Deus Todo-Poderoso e de todos os elementos que estavam ali dentro do tabernáculo, mas ali também estava a arca do Senhor, do lugar santo dos santos, onde poderia entrar o sacerdote só uma vez ao ano, com, logicamente, com derramamento de sangue de um cordeiro, e ele entrava ali com temor e tremor, porque se existisse pecado nele, ele poderia cair morto ali frente à arca de Deus. Que diferença, não é?
da graça do Senhor. Imagina se hoje se aplicasse a isso a cada líder, a cada pastor. Quantos já não estaríamos mais neste mundo? Bem, certo é que Obed-edom vai prosperar 3 meses e vai prosperar. E Davi vai ouvir isto. Então Davi vai fazer algo que está lá em 1 de Crônicas. Ele vai começar a construir ou a fazer um lugar para receber a arca do Senhor. Para receber a arca do Senhor. E a palavra de Deus nos diz, no capítulo número 15 de 1 de Crônicas, que Davi, então, convocou a todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. É aquilo que logo nós vamos conhecer como o tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi, ele tinha umas características diferentes do tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Davi era todo feito com linho, não era fechado totalmente. A arca estava visível para toda Jerusalém, para todos aqueles que estavam ali. Até tem alguns estudiosos que dizem que o Salmo 91, quando Davi escreve, diz: "À sombra do Onipotente eu estarei seguro". Esse Salmo 91 não se sabe quem escreveu. Alguns acreditam que quando o sol, em determinado momento, dava na arca e ficava à sombra, fora daquela tenda que ele tinha feito, Davi se deitava à sombra da arca. Outros dizem que foi Moisés quem escreveu o Salmo número 91, pois quando o povo marchava em Israel, tinha uma nuvem, marchava no deserto, o povo de Israel marchava no deserto, tinha uma nuvem que cobria todo o campamento. Então, bem Moisés também poderia ter escrito esse salmo, dizendo: "Debaixo da sombra do Onipotente eu estarei seguro". Davi vai convocar a todos os levitas. Ele vai chamar a todos os levitas. Os levitas eram a tribo escolhida pelo Senhor Deus, não por homem algum. A tribo dos levitas, a tribo de Levi, era a que estava a cargo. No deserto, quando eles saíram do Egito, logo da confissão de levantarem o tabernáculo, eram os que desmontavam o tabernáculo na caminhada de 40 anos do povo de Israel até chegar à terra prometida. Somente os levitas. Sacerdotes deveriam ser levitas. Agora, um detalhe: aonde tinha chegado a arca? A arca tinha ficado na casa de Obed-edom. Só que Obed-edom era um levita. Então ele sabia muito bem tudo o que ele tinha que fazer. Vamos encontrar aqui mesmo, em 1 de Crônicas, que Obed-edom é um dos líderes dos cânticos da adoração logo no tabernáculo de Davi. Obed-edom vai ser prosperado. Sua casa vai ser prosperada. A presença do Senhor Deus Todo-Poderoso estava na casa de Obed-edom através da Arca da Aliança. A pergunta é: a presença de Deus está na minha casa? A presença de Deus está na sua casa? É tempo de nós trazer essa presença divina para dentro do nosso lar. Deus abençoou a Obed-edom. Ele teve 8 filhos.
desses 8 filhos dele, nenhum deles se desviou do Senhor. Todos foram levitas. Todos trabalharam no tabernáculo de Davi. Cantantes, porteiros, enfim, em diferentes funções. A geração de Obed-Edom, entre filhos, netos, bisnetos talvez, foi de mais de 60 pessoas. E todos os homens, esses 60, trabalhavam no tabernáculo, ou melhor dito, trabalhavam não, serviam ao Senhor no tabernáculo de Davi. Uma geração abençoada. Uma geração abençoada. A pergunta é: quem não quer ter uma geração abençoada hoje? Nestes dias nos quais nós estamos vivendo, ter nossos filhos pelos caminhos retos, longe da droga, longe do álcool, longe do adultério, longe dessas ideologias perversas, abominação ao Senhor que existe nos nossos dias de hoje. Longe de tudo isso. Filhos que não se cortem os braços, filhos que não estejam cheirando, que não estejam consumindo crack, que não estejam consumindo maconha, filhos que não sejam bandidos. Quem não quer isso para a sua família? Agora, para que isso venha a acontecer, nós temos que trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa. A arca da aliança, a arca do pacto, estava simbolizando justamente isto. A presença de Deus no meio do povo de Israel. O povo estava ansioso. O povo queria, porque queria, que a arca estivesse no meio deles. Davi, quando ouve que Obed-Edom está sendo abençoado, ele vai dizer: agora sim, é o tempo, é o momento. Estamos vendo o resultado, estamos vendo frutos. A arca está no lugar certo. Ela está debaixo do cuidado de um levita. Está debaixo do cuidado de um homem que teme a Deus. Não somente ele, senão toda a sua casa é temerosa de Deus. Então esse é um requisito para que a presença de Deus esteja no nosso lar. O temor de Deus deve estar nas nossas vidas, nos nossos filhos, esposa, na nossa casa. Tem que ter uma atmosfera totalmente diferenciada. Uma atmosfera agradável, boa. Sabe, às vezes chegamos em algum lugar, falamos: que bem que me senti ali, ou que bem que estou me sentindo aqui, porque a atmosfera daquele lugar é agradável. Sermã Delta, na cidade de Santa Maria, da região de Camobi, creio que Deus venha abençoar poderosamente sua vida, sua casa, seus filhos, netos. Não sei se já estamos com netos, mas que Deus venha abençoar poderosamente a vida da nossa irmã Delta. Delta é uma caciquiense. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, minha irmã. Essa atmosfera diferenciada. Numa cidade onde o evangelho é pregado, onde a presença de Deus é real, é verdadeira. Você entra naquela cidade, não sei se tem acontecido com você ou não, mas comigo, por lo menos, acontece. Chega numa cidade, sente aquela atmosfera.
boa, agradável. Dá vontade de caminhar com tranquilidade, com paz naquela cidade. Porque ali se invoca o nome do Senhor. Um lar com a presença de Deus é um lar onde se invoca o nome do Senhor. Onde se ouve um louvor, onde alguém pode adorar ao Senhor, onde se ora, onde está a presença do Senhor, ali há alegria, ali existe bem-estar, ali existe prosperidade. Agora, muitas vezes, os filhos não se convertem ao Senhor por um mau exemplo dos pais. É verdade. Aquilo que os pais fazem como total normalidade, algo normal para eles, e que é pecado, e que Deus está desaprovando. E os filhos estão crescendo e vendo aquilo. E ao mesmo tempo, estão vendo que seus pais dizem servir a Deus. Então, vai se gerando aquela confusão na mente daquelas crianças. E o mundo está ali, oferecendo tudo aquilo que a carne deseja, tudo aquilo que eles desejam experimentar, algo novo. Deus também está oferecendo algo para experimentar, que é o novo de Deus. Deus tem algo novo para você, para mim. Deus tem algo novo para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família. Deus tem algo novo para as nossas vidas. Só que às vezes nós não queremos experimentar o novo de Deus porque não buscamos, ou porque não aceitamos, ou porque nós rebelamos contra a palavra do Senhor. Domingo, falamos da igreja sobre a viúva de Sarepta. Bom dia, nosso irmão Janderson, na cidade de Uruguaiana. Um grande abraço para o nosso irmão Janderson, uma boa estadia ali na cidade de Uruguaiana. Está trabalhando ali, que Deus venha abençoá-lo poderosamente e guardar a sua família, proteger sua família ali na cidade de Alegrete. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, meu irmão. Falávamos sobre a viúva de Sarepta. Como ela recebe o pedido do profeta. E a palavra de Deus diz que ela faz conforme a palavra. Neste caso, o profeta, que foi Deus quem inspirou ele a levar aquela palavra. Bom dia, pastor Vicente, da cidade de Montevidéu, Uruguai. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua congregação, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor, ela não é para ser questionada, ela é para ser obedecida. Nós ouvimos a palavra, mas logo começamos a questionar. Olhamos para o pregador, começamos a buscar o defeito no pregador. Começamos a buscar defeitos do pregador. Mas ele, antes de falar isso, ele tinha que ter olhado para a casa dele, por exemplo. Que é também um grande erro
uma grande brecha que muitos pregadores cometemos. Devemos de olhar também para nossas vidas, para a nossa casa, para ver se verdadeiramente a presença do Senhor está ali dentro do nosso lar. Parar, analisar as nossas vidas, para ver como estamos com o Senhor. Como está o nosso relacionamento com Deus. Não basta dizer glória a Deus, aleluia, e não ter um relacionamento com Deus. Não ter fidelidade, não ter intimidade, não ter, eu sempre digo, cumplicidade com Deus. Aquela cumplicidade de que eu posso falar livremente com o Senhor, contar meus problemas para o Senhor, contar as minhas lutas para o Senhor. O Senhor vai ouvir e vai falar no meu ouvido, no teu ouvido. Obed-edom era um homem que sabia de tudo isso. E ele se sentiu feliz, alegre, com a presença de Deus na sua casa. Agora estava ali a presença de Deus. Abinadab teve a oportunidade de ter a sua vida totalmente mudada. Claro que sim. Mas o que ele fez com a presença de Deus na sua casa? Absolutamente nada. A arca estava ali na sua casa. Não sabemos em que condições. Mas Obed-edom, sabendo, conhecendo, pois reitero, ele era um levita, um adorador ao Senhor. Ele deve ter preparado um lugar, junto com seus filhos, junto com a sua família. Senhor, aqui está o lugar que preparei para ti. Quantas vezes nós temos falado na nossa vida e dizer, Senhor, tem um lugar na nossa mesa reservado para ti. Tem um lugar, Senhor, reservado na nossa sala para ti. Tem um lugar, Senhor, reservado na nossa congregação exclusivamente para ti, Senhor. Porque tem muitos que a vanagloria impede de que eles reconheçam a sabedoria de Deus. Então não tem lugar de Deus. Nem na sua casa, nem no templo, nem no próprio coração desse tipo de pessoas. Querem prosperar, querem as bondades de Deus, buscam os benefícios do reino, antes que é o reino do céu, invertem aquele versículo de Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E começam a buscarem as coisas, mas não o reino de Deus. Amados, quando nós buscamos o reino de Deus, as demais coisas vão serem acrescentadas, sem que nós venhamos pedir, que nós venhamos ter paz do nosso coração, sabendo que o Senhor está no nosso meio, e descansar nele, e deixar que ele nos leve aonde ele quiser. E vamos ver que antes que nós venhamos pedir alguma coisa ao Senhor, isto já tenha acontecido nas nossas vidas. Somente pensamos, eu vou orar por tal coisa, e se surpreende
porque de repente vai receber aquilo antes que você estivesse orando e pedindo ao Senhor. Deus, às vezes, o próprio Google, ou nessas aplicações de vendas através da internet, às vezes pensamos algo, vamos ver ali, depois abrimos o celular e sempre está tudo aquilo ali. Sempre está tudo ali presente. Pois deveríamos abrir também o aplicativo chamado Fé. Porque temos tudo ali o que necessitamos. Tudo o que necessitamos. Absolutamente tudo. E Obed-Edom entendeu isso. Obed-Edom alinhou a sua vida com as primícias proféticas que estavam ali na árvore. Alinhou a sua vida ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Decidiu servir ao Senhor, ele e a sua casa. Assim como disse Josué. Josué, entre outras coisas, disse: se vocês querem servir a outros deuses, podem servir. Não é necessário discutir com ninguém. Vocês querem servir a outros deuses? Querem correr detrás de outros deuses? Podem ir, podem fazer. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse possa ser o nosso desejo nesta terça-feira. Esse pode ser o nosso anelo nesta terça-feira, de servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai amado, meu Deus do céu, Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, Obed-Edom prosperou, meu Deus, porque a tua presença estava ali no seu lar. Senhor, nesta manhã, queremos orar, Senhor Deus, a favor daquelas famílias que ainda não entenderam e não compreenderam isto, meu Pai, de que é necessário trazer a tua presença para o nosso lar, de que nós possamos estar na tua presença às 24 horas, que não é num dia de celebração, de culto, que vamos sentir a tua presença. Senhor, que a tua presença esteja em todo momento, e principalmente, Deus, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, sobre nossos filhos, sobre nossos netos, sobre nossa geração, ó Deus. Sim, Senhor, socorra-nos, ó Pai. Vem com a tua presença, Senhor. Vem com a tua presença, meu Deus, sobre cada lar, sobre essa pessoa, ó Deus, que está pedindo que a tua presença venha para a sua casa. Uma porção dobrada da tua presença sobre nossos lares, ó Deus. Do teu Espírito Santo, direcionando, meu Pai. Senhor, que nós possamos, sim, meu Deus, servir-te com dedicação. Que possamos tomar o exemplo de Obed-Edom, meu Deus, de saber como e de que maneira podemos servir-te, meu Pai. Meu Deus, que este dia seja um dia, Senhor, do início de uma nova etapa em nossas vidas, ó Deus. De poder caminhar debaixo da tua presença. De começar a ver, Senhor Deus, coisas que até hoje nossos olhos não viram. Que até hoje nossos ouvidos não ouviram. Meu Pai, que comece, Senhor, sim,
acontecer milagres, coisas sobrenaturais em cada lar, que a tua presença esteja presente, meu Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Na descrição do nosso vídeo, tem ali como você pode nos abençoar através de uma oferta missionária aqui nesta cidade. Não recebemos salário, vivemos pura e exclusivamente na dependência do Senhor Deus Todo-Poderoso. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre suas vidas, desde agora e para sempre. Amém.